Fala galera do YouTube, nesse vídeo de hoje vamos aprender sobre relés, o que são esses componentes, para que servem e como podemos usá-los na eletrônica ou em outros projetos. Esse vídeo aqui é um complemento para a minha máquina de solda, porque ela vai usar relés. Esses relés aqui vão ser usados em algumas etapas da máquina de solda. Devido a isso, eu resolvi ensinar vocês para que é que serve esse componente. Eu vou mostrar aqui para vocês na bancada detalhadamente como é que ele é, para que serve e esse tipo de coisa. Bom pessoal, estou mostrando aqui mais de pertinho esse componente eletrônico chamado relé. Aqui, como vocês podem ver, tem algumas especificações escritas nele. Ele é dessa forma aqui, ó, por baixo. E bom, o que é um relé? O relé é um interruptor magnético que funciona com eletricidade. Por exemplo, aqui temos um interruptor que funciona com energia mecânica, que é basicamente eu fazer o movimento de ligar ou desligar. O relé, ele faz algumas conversões até fazer essa força aqui. Basicamente, aplicamos eletricidade nele, ele pega essa eletricidade, converte em energia magnética através de uma bobina que tem internamente, e essa energia magnética vai deslocar uma chapa e ela vai fazer como se fosse o movimento do interruptor. Só que tudo isso vai ser usando energia elétrica. A energia elétrica vai converter em energia magnética e a energia magnética vai se converter em energia mecânica. Basicamente, é assim que um relé funciona internamente. Bom, para que serve um relé, né? Um relé serve para chavear circuitos onde se demanda uma alta corrente. Por exemplo, temos esse interruptor, né, essa chave aqui, ela suporta uma corrente de até 3 amperes em 125 volts alternados, ou meio ampere em 125 volts de carga contínua. Mas enfim, se atentem mais à carga alternada. Ó, ela suporta até 3 amperes em 125 volts. Ou seja, se eu demandar, no caso, se eu exigir uma corrente maior do que 3 amperes, é provável que essa chave tenha um desgaste muito rápido ou até, na hora de ligar ou desligá-la, pode ser que ela já pare de funcionar, porque a corrente dela é apenas esta, não se pode passar disso. Já o relé, ele suporta em 120 volts alternados, ele suporta uma corrente de até 10 amperes. Ou seja, enquanto esse interruptor aqui suporta apenas 3, ele suporta mais de 3 vezes a corrente que esse interruptor suportaria. Basicamente, é para isso que utilizamos relés. Lógico, né, que tem também outras, digamos assim, outras formas de usá-lo. Por exemplo, a gente pode encontrar relé em vários lugares mesmo. Existem relés para moto, existem relés para carro, para aparelhos eletrônicos, que são esse caso, para forno micro-ondas, que já são outros tipos de relés. Basicamente, ele é encontrado em muitos lugares mesmo. Por exemplo, o relé da moto e o do carro. Vou explicar mais ou menos aí como é que ele funciona. Quando você dá a chave para dar a partida, aquele interruptor, que no caso é a chave que você está dando a partida, ele não vai suportar a partida do motor de partida, porque a corrente lá é muito alta. Basicamente, aquela chave ali da ignição, quando você dá a partida, ela vai acionar um relé que, que suporta, né, uma alta corrente, e esse relé ele vai fechar um curto para ligar o motor de partida, para que o motor de partida dê a partida no carro, na moto, enfim. Basicamente, é para isso que um relé serve. O foco desse vídeo aqui é mais apresentar esses relés para vocês e onde a gente pode encontrá-los. Aqui eu tenho algumas placas eletrônicas, por exemplo essa aqui, ó. Essa placa eletrônica ela foi retirada de um no-break. E ó, temos 5 relés, como vocês podem ver. Lembrando, tá pessoal, que na minha máquina de solda eu vou usar relés de 12 volts. Aqui ó, temos relés de 12, 12 volts, 12 volts, 12 volts, 5 volts. Esse aqui no caso seria descartado, apenas os de 12 seriam usados. Basicamente, o relé ele funciona da seguinte forma. Eu vou mostrar aqui para vocês um diagrama que eu tenho desenhado. Ó, esse diagrama é referente a esse tipo de relé aqui. Quando ele está sem injetar nenhuma carga aqui, né, nesses pinos, aqui ó, nesses dois pinos aqui, quando não tem nenhuma carga injetada, ele está desligado. E ele está fechando um curto desse pino daqui, ó, desse pino daqui, para este pino daqui. Porém, quando a gente liga uma tensão de carga contínua nesse relé, ele agora passa para esse outro estágio. A bobina vai ficar magnetizada, ela vai magnetizar o núcleo do relé e o relé vai mover uma chapa e essa chapa vai fazer agora ligar daqui para cá. Quando a energia é cortada, ela volta para esse estágio.
Basicamente é isso. Bom, eu vou usar esses relés na máquina para fazer uma etapa de potência. No caso, vão ser 4 estágios que vão usar relés. Eu vou tentar explicar mais ou menos para vocês por que eu vou usar relés ao invés de interruptores. Bom, por exemplo, a minha máquina de solda ligada na rede, ela vai consumir em torno de 10 a 20 amperes, ou seja, é uma corrente muito alta. Uma chave como essa aqui, ela não suportaria essa corrente. Ela simplesmente derreteria ou então fumaçaria e pegaria fogo, porque é uma corrente muito alta para essa chave. Se eu for usar uma dessa aqui, ó, ela até pode suportar, mas o problema é que é o seguinte, essa chave aqui, ela suporta até 16 amperes, só que a máquina ela tem picos de corrente. Por exemplo, quando eu estou soldando, é uma corrente de consumo. Quando o eletrodo vai colar, no caso, quando o eletrodo cola na chapa, aí a corrente ela muda. Devido a esse tipo de coisa, essa chave aqui ela vai sofrer um desgaste quando ela estiver ligando a máquina de solda. Eu também não vou usar um interruptor desses porque eu também acho desnecessário. Prefiro usar em algum outro projeto. Já com os relés, eu não vou conseguir suportar toda a corrente da máquina com apenas um relé de 10 amperes. Ele não vai suportar. É por isso que eu vou usar vários relés conectados em paralelo. Eu vou mostrar para vocês aqui uma ligação que eu já fiz. Bom, aqui eu tenho um sistema utilizando 4 relés. Cada um deles suporta 10 amperes em 120 volts alternados ou 7 amperes em 250 volts alternados. Como eles vão chavear 250 volts na parte do liga e desliga dele, ou seja, eu tenho que considerar essa corrente de 7 amperes e não a de 10. Temos aqui 7 amperes vezes 4, totalizando aí um total de 28 amperes. Isso aqui é mais que suficiente para fazer o estágio de potência para ligar e desligar a máquina. Aí, nesse estágio de potência, eu vou utilizar os relés. E para ligar a máquina, eu vou ter que ligar no interruptorzinho os fios para que o interruptor ele mande energia para os relés e os relés ativem a máquina. Por exemplo, agora eu posso usar esse interruptor aqui, que é simplesmente de 3 amperes, para mandar energia para os relés e os relés vão ativarem para ligar a máquina. Eu vou mostrar aqui um exemplo um pouco mais prático para vocês utilizando faróis de carro e uma tensão de 12 volts. Eu vou utilizar esse relé preto aqui como referência. Bom pessoal, aqui eu tenho dois faróis de carro. Eles são de 60 por 55 watts. Cada um consome 5 amperes individual. E juntos, ligados em uma tensão de 12 volts, eles vão consumir 10 amperes. É uma corrente alta. Se eu ligasse essa chave aqui para ligar e desligar os faróis, ela provavelmente não aguentaria. Ela poderia até ligar no primeiro momento, quando eu ligasse, e ela desligaria quando eu desligasse. O problema é que se ela não se partisse de primeira, ela sofreria um desgaste. E esse desgaste vai cada vez aumentando à medida que eu vou ligando e desligando. E vai chegar um ponto que ela vai parar de funcionar. Eu não vou fazer isso com essa chave porque eu ainda vou usá-la. Por isso eu não vou fazer o teste com ela. Eu vou utilizar um fio fino que vai representar como se fosse o circuito interno lá do nosso interruptor, né, da nossa chave. Olha o que aconteceria basicamente se a gente usasse um interruptor que suportasse uma corrente muito baixa. Ele simplesmente se romperia, como vocês podem ver, ó. Estão vendo? Basicamente aconteceria isso, porque a corrente aqui é muito alta e aqui a corrente que está passando por aqui é alta demais e o fio ou o interruptor ele poderia até suportar no primeiro momento, mas não duraria muito tempo. Ó, vocês podem ver, ó, o nível da corrente é muito alta. Já o relé ele suportaria essa corrente. Eu vou mostrar aqui para vocês utilizando o mesmo exemplo do fio, só que o fio ele vai ativar o relé e o relé vai fechar um curto de um lado para o outro para ativar os faróis. Eu vou montar aqui o circuito e mostrar para vocês. Bom pessoal, nosso circuitinho aqui já está montado. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que está acontecendo aqui a ligação. Lembra que eu falei para vocês que o relé ele tinha 5 pinos e que a posição de ligar e desligar variaria de acordo com os pinos? Bom, aqui na ordem, como vocês podem ver, esses dois pinos aqui ó, são de ligar a energia elétrica, no caso, os 12 volts, já que ele é 12 volts. Daqui para cá, liga os 12 volts. Aqui é o pino que vai passar a corrente. Aqui é o pino que, quando o relé está desligado, ele fecha um curto direto. E aqui é o outro pino, que quando o relé está ligado, ele fecha um curto daqui para cá. E aqui se desliga. Quando o relé está ligado, é um curto daqui para cá. Quando o relé está desligado, é um curto daqui para cá. Bom, aqui eu tenho aquele mesmo fio. E eu vou ligar agora o relé para que vocês vejam o que acontece. Olha só.
basicamente o relé ativa e faz ligar os faróis. Bom pessoal, lembra para vocês que eu mostrei aqui esse design? Basicamente estamos usando essa função aqui, que quando o relé ele tem energia, ele fecha um curto daqui para cá. Só que a gente pode fazer o inverso também. A gente pode fazer com que a energia fique agora ligada daqui para cá. E aí, só quando a gente ativar o relé, ele vai desligar. Por exemplo, no exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, o relé só vai acender os faróis quando tiver energia nele. Se enquadra nesse caso aqui, já que eu estou ligando a parte onde vai passar a carga daqui para cá. Só que se eu ligasse daqui para cá, aí os faróis só iriam desligar quando eu injetasse energia. Eu sei que está um pouco confuso, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, quando a gente... Eu vou tentar aproximar aqui e mostrar para vocês. Ó, quando eu estou ligando... Espera aí, pessoal, vou tentar modificar aqui a ligação para ver se fica melhor. Pronto, acho que não vai sair mais um. Ó, quando eu ligo a energia aqui no relé, ele ativa os faróis. Porém, eu posso fazer o oposto. Por exemplo, aqui agora os faróis estão ativados, porque não tem energia no relé. Porém, se eu mandar energia para o relé, ele vai desativar os faróis. Olha só. Olha só que legal. O relé ele serve tanto como um interruptor para ligar ou para um interruptor de desligar. Vai depender, obviamente, da aplicação. Como é para máquina de solda, eu vou usar de vários tipos e vou explicar para vocês. Mas basicamente, para quem não entende ou não sabe como funciona um relé, se começar a ver os vídeos da máquina de solda, vai começar a entender nada, porque tem que entender como é que funciona um relé para entender o que é que está acontecendo lá dentro da máquina. Basicamente, esse aqui é o componente, vocês podem ver, o nome dele é relé. Ele pode ser encontrado à venda em diversas lojas, inclusive até mesmo na internet. Só que eu recomendo mais de sucata, tá? Porque é um componente que dificilmente ele dá defeito. Ele dá defeito sim, só que é bem difícil. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Valeu!